Pai do Senhor a todos meus amados abençoados irmãos, dando sequência na leitura do ano de 2025, Atos dos Apóstolos, o único livro histórico no Novo Testamento. Hoje nós iremos ler o capítulo de número 4, capítulo de número 5 e o capítulo de número 6. Vamos à leitura. Pedro e João perante o Sinédrio. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e o encerraram na prisão, até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviam a palavra, creram, e chegou o número desses homens quase 5.000. Ponto interessante aqui, primeira mensagem de Pedro, quase 3.000. Segunda mensagem de Pedro, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim tempo de refrigério na presença do Senhor. No capítulo 3 e no verso 19. Resultado disso, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram e chegou o número desses homens quase 5.000. Então, sem nenhum prejuízo aqui interpretativo, hermenêutico, exegético, como queira, nós podemos aqui afirmar, sem medo de errar, à luz da palavra, 7.998 vidas. Quase 3.000, eu coloco 2.999. Quase 4.000, quase 5.000, eu coloco 4.999. Então eu vou chegar no que número? 7.998 almas. 8 vidas em apenas 2 pregações. A maior pesca de Pedro, 153 grandes peixes. Lembra lá em João 20? Então, João 21. Então observe que realmente o propósito que Deus tinha na vida de Pedro, qual era? Ganhar almas. Qual era? Resgatar, alcançar vidas que valem muito mais, que são muito mais preciosas do que os peixes, no caso de Pedro. E para nós, Deus fala que nós somos muito mais valiosos do que os pássaros. Entende isso? Então, perceba que aquela palavra sobre a vida de Pedro e dos apóstolos, ela vai se cumprindo agora, logo no início, no princípio do seu ministério. Em outras palavras, eu imagino que vinha na psique, na mente de Pedro. Rapaz, bem que ele falou, bem que Jesus falou. Olha aí o resultado disso. Vamos avançar. E eles estão agora presos por conta disso. E aconteceu que no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. O mesmo povo agora que condenou Jesus e sentenciou a crucificação e a morte, agora estão indo para a reta, indo em direção aos apóstolos, para tentar intimidar, para tentar falar que eles se calassem. Mas olha o que vai acontecer. Ó. E pondo-os no meio, perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Olha quem toma a palavra. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhe, principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e o modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e todo o povo de Israel, em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus o ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que esses homens sem letras e indoutos, ou seja, não tinham estudado, se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair para fora, e o conselho conferenciaram entre si, ou seja, se reuniram, dizendo, o que havemos de fazer a esses homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não fale mais esse nome a homem algum. Chamando-os, disseram, em que absolutamente não falassem mais, nem ensinassem no nome de Jesus.
versículo 19. Olha Pedro de novo. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós, se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Visto, testemunho ocular. Ouvido, na própria boca do mestre, testemunho ocular. Testemunho real, testemunho verdadeiro. Verso 21. Mas ele ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram ir, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos que o homem a quem operara aquele milagre de saúde. Soltos eles, foram para os seus e contaram tudo e disseram os principais os sacerdotes e os anciãos. Ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz e disseram: Senhor, ou seja, eles fizeram uma oração. Senhor, tu és o que fizeste o céu, a terra, o mar, o tudo que neles há. É uma oração isso aqui, tá? Que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, os principais, e se ajuntaram um a um contra o Senhor, contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, para fazer tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes as tuas mãos para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Olha que coisa fantástica aqui. No capítulo de número 2, eles recebem o Espírito Santo. No capítulo 3 e no capítulo 4, logo no 3 e no 4, quando eles vão orar, aquele paralítico que há 40 anos era colocado na porta do templo chamada Formosa, ele é curado. Aí no capítulo 4 eles são levados e são intimidados por Anás, por Caifás, por todos os que estavam ali do clero religioso, para não falar nesse nome. Aí Pedro toma a palavra e fala: não, peraí, julga nós, importa mais obedecer a Deus ou aos homens? Por que ele está falando? Lembra que Deus falou? Ide por todo mundo. Jesus, pregai o evangelho a toda criatura. Então a ordenança foi da parte de Deus. Agora os homens estavam falando para eles não falar mais. E aí eles se mantêm firmes, e aí recebem mais uma dura ameaça, uma intimidação, mas eles não retrocedem, não cedem, e eles saem. Quando eles saem, a primeira coisa que eles fazem o quê? Apresenta aquela causa, apresenta aquela situação, aquelas ameaças diante do Senhor. Resultado, versículo de número 31. E tendo orado, moveu-se o lugar. O que nós entendemos ali? Que tremeu, morreu-se o lugar, que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, receberam um novo enchimento, uma nova visitação, um renovo espiritual. Resultado, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Como é que você está aí? Está meio apático? Está meio anêmico? Está raquítico? Está atrofiado? Está doente? Está cabisbaixo? Ore a Deus, busque a Deus, peça para Ele te dar um novo enchimento do Espírito Santo para você voltar a cumprir a sua vocação e o seu chamado com excelência. Ok? Pegou mais uma pérola aí? Vamos seguir. Ainda no capítulo 4, agora a partir do verso 32. A comunidade de bens entre os primeiros cristãos, Ananias e Safira. Era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço que fora vendido e depositaram aos pés dos apóstolos, e repartiam-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos como Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu, trouxe por preço e depositou aos pés dos apóstolos. Iniciamos o capítulo 5.
Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Versículo 3 do capítulo 5. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficaria para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e morreu, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos isto, e ouviram. E levantando-se os mancebos, cobriram o morto e transportaram para fora e o sepultaram. Passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Disse-lhe Pedro: Disse-me, vendeste, portanto, a sua herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro disse: Por que entre vos concentrastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis que aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e morreu, expirou. E entrando os mancebos acharam-na morta, sepultaram junto com seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, em todos os que ouviam essas coisas. Muitos sinais, prodígios eram feitos entre o povo, e pelas mãos dos apóstolos estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quando os outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha com grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham os leitos em camilhas ou em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando se passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Eu quero destacar alguns trechos interessantes. Lembra quando Deus falou assim para Pedro? Só para você entender essa conexão e pegar mais uma pérola do Bereana aí. Pedro, verdadeiramente eu te digo que sobre essa pedra Jesus, edificará a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Dar-te a chave do reino, e tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Então, Pedro, ele tem a chave de abrir a porta do evangelho para os gentios. Pedro, ele, no capítulo 1 e no versículo 15 de Atos, é ele quem toma a frente para poder escolher um novo discípulo que ia substituir Judas Iscariotes, entre quem na cena? Mateus. No capítulo 3, junto com João, Pedro realiza esse milagre miraculoso daquele homem que há 40 anos era paralítico e ele é curado. No capítulo de número 4 ainda, ele vai enfrentar o Sinédrio, ele vai bater de frente com o Sinédrio e falar: olha rapaz, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Vocês julgam aí se importa obedecer vocês com autoridade humana ou obedecer a Deus com autoridade divina. No capítulo 5 acontece algo miraculoso. Ananias e Safira tentam enganar a ele e ele faz o quê? Ele recebe a revelação, não o revelamento. Eis que vejo aqui uma pessoa com dor de cabeça. Quem não tem dor de cabeça? Eis que vejo uma pessoa aqui com conta para pagar. Quem não tem conta para pagar? Eis que vejo aqui uma pessoa passando com um problema familiar. Quem não tem problema familiar? Não é esse tipo de revelamento. Ele tem uma revelação divina. Ele pergunta para Ananias e depois ele pergunta para Safira por quanto vendeu. Ou seja, Deus revelou a trama. E aí o que acontece? Eles mentiram, os dois caem mortos. Os dois caem mortos. E aqui, quando nós chegamos agora no capítulo 5, olha a unção que estava sobre a vida de Pedro. Quando ele passava, o texto é claro, de sorte que transportava os enfermos nas ruas e os punham em leitos, em camilhas ou em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando essa passasse, cobrisse algum deles. E o que nós entendemos aqui? Que eles eram curados, que eles eram libertados pela sombra de Pedro. É o que o texto está nos deixando entender claramente. Como nós vamos ver um pouco mais aqui à frente, depois do sinal miraculoso no capítulo 8 e depois no capítulo 10, que eu quero pontuar mais à frente. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, que a palavra que Jesus havia dito sobre a vida de Pedro, ela se cumpre literalmente na íntegra. Primeiro sermão, quase 3.000. Segundo sermão, quase 5.000. Não vai ser mais pescador de peixe. Troca a rede pelo cajado, vai ser pescador de homem. Cai na sexta-feira, cai na quinta, à noite, ele cai porque ele nega Jesus. No domingo da ressurreição, ele está de pé e constituído como pastor da igreja. É isso que o meu e o teu Deus faz. Quando há o quê? Um arrependimento.
sincero, genuíno, verdadeiro. Então o que Deus faz? A palavra de Miqueias capítulo 7 se cumpre. Ele lança a minha e a tua transgressão, a minha e a tua iniquidade, o meu e o teu pecado continuado, quando confessado e abandonado, lança nas profundezas do mar. Amém? Então, que essa lição ela fique para mim e para a tua vida. Para de limitar o poder de Deus na tua vida por conta do teu passado. Para de você ficar se vitimizando ou se ficar apontando as tuas falhas. Não seja pescador de pecados perdoados. Porque ele fala assim, eis que eu lanço nas profundezas do mar. E aí eu gosto de colocar esse exemplo. E aí ainda coloco uma placa, uma boia, com os seguintes dizeres: proibiram pescar pecado perdoado. Proibiram pescar pecado perdoado. Mas não, você volta lá atrás e vai lá pescar aquele pecado que Deus já te perdoou. De 1900 lá vai bolinha. E Deus já te perdoou. Por quê? Porque você se arrependeu e se confessou. Mas é o inimigo com os seus dardos, com as suas setas inflamadas, com as suas flechas. Você para raio de seta, para raio de flecha, para raio de dado, pega aquilo, coloca no coração, coloca, será que eu fui perdoado mesmo? Será que isso aqui não é uma consequência? Segundo Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Recebe essa palavra aí. Versículo 17 do capítulo 5. Os apóstolos são milagrosamente tirados da prisão e dão testemunho perante o Sinédrio e o conselho de Gamaliel. Levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, eram eles da seita dos saduceus, e encheram-se de inveja. Os saduceus, eles não acreditavam nem em anjos, nem na ressurreição, então não acreditavam no sobrenatural de Deus. Mas na noite, e lançaram mão dos apóstolos e puseram na prisão pública. Então agora eles vão para a cadeia, foram presos. Versículo 19, mas na noite um anjo do Senhor abriu a porta da prisão e tirando todos para fora disse, ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram um conselho e todos os anciões dos filhos de Israel e enviaram ao cárcere para de lá trouxessem. Mas tendo lá ido, os servidores não acharam a prisão e voltaram anunciando, dizendo, achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança e as guardas, e os que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que via a ser aquilo. Versículo 25, chegando um anunciou-lhes dizendo, eis que os homens que cerraste na prisão estão no templo e ensinam o povo. Versículo 26. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo, e trazendo-os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, não vos ademoestando, ou seja, não avisamos, não ameaçamos, não exortamos, não repreendemos nós expressamente, que não ensinasse nesse nome? Não ensinasse nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina? Quereis dançar sobre nós o sangue desse homem? Porém respondeu Pedro, lá vai Pedro de novo. E os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que os homens. Mais importa obedecer a Deus do que os homens. E o Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas, olha aí, acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então eu quero aqui colocar uma palavra pastoral sobre a tua vida. Meu irmão, minha irmã, filho, filha, primo, prima, servo, serva, esposo, marido, enfim. Você que está buscando aí pelo Espírito Santo de Deus, você que deseja, tem esse anseio, esse desejo de receber o Espírito Santo de Deus. 2 pontos interessantes. Não deixe de buscar, não deixe de pedir, não deixe de bater, não deixe de buscar. Pedir, bater e buscar. O que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, se abre. Como eu ensinei você lá em Lucas 11, o que pede, o que busca, o que bate aqui é o Espírito Santo. Então continue perseverando, continue buscando,
continue jejuando, continue se santificando, continue lendo Bíblia, continue orando em prol do batismo com o Espírito Santo. Mas aqui é a cereja do bolo. No versículo 29 ele fala: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus. E no versículo de número 32 ele ratifica: e somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àquele que lhe obedece. Então, continua batendo, continua buscando, continua jejuando. Se você é de monte, continua de subir o monte. Se você é de vale, continua descendo o vale. Se você ora na igreja, continua orando na igreja. Se você ora na sala, no quarto, no sofá, no banheiro, continua. Só que tem um detalhe interessante: nada disso vai surtir o efeito na essência, na totalidade, na plenitude, se nós não obedecermos. Então, o abecedário do mundo é A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, e aí vai. Esse é o abecedário do mundo que você aprendeu na escola, o beabá. Através do abecedário, juntando as sílabas, juntando as vogais, as consoantes, formando as primeiras palavras. Esse é o beabá, o abecedário da nossa língua portuguesa. Mas o abecedário do céu começa assim: O, B, D, C. Conseguiu entender? Então, para você receber o Espírito Santo, você precisa ser obediente. E eu lembro aqui de uma fala do profeta Samuel exortando, repreendendo o rei Saul. Deus acaso se agrada com sacrifícios? Deus tem maior prazer no sacrifício? Não. Deus tem maior prazer na obediência do que em sacrificar. Melhor é obedecer, a obediência a Deus, aos seus preceitos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças, do que o sacrifício. Pegou aí? Vamos seguir. Versículo 33. Ouvindo eles isso, enfureceram-se e deliberavam matá-lo. Decidiram matar, vão matar esses discípulos também. E versículo 34. Mas levantando-se o conselho, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem os apóstolos para fora. E disse-lhe: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a esses homens. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e a este se juntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos, reduzindo a nada. Depois deste levantou-se Judas o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvido também foram dispersos. E agora digo-vos: dai mão a esses homens, deixai-os, porque se este conselho, ou se esta obra é de homens, se desfará. Mas, se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça de serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo açoitado, mandaram que não falassem mais o nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, alegre, feliz, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo, nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então, isso é maravilhoso, irmão. Isso é fantástico. Que aqueles homens, eles tiveram aquele encontro genuíno com o Senhor, mesmo mediante a pressão, mesmo mediante a prisão, mesmo mediante a perseguição, mesmo diante de uma opressão maligna, eles não retrocederam. O que eu quero pontuar aqui? Está vendo a importância do preparo? Se você ainda não é meu aluno, ou não é aluno de nenhum curso de teologia, em o nome do Senhor Jesus Cristo, faça isso. Está fazendo propaganda do curso agora? Não. Pode ser qualquer outro curso, contanto que seja idôneo. O que eu quero é que você aprenda. Perceba que Jesus ele teve o cuidado, Jesus ele teve a atenção de preparar, diga-se de passagem, muito bem preparado aqueles homens, para que quando eles fossem iniciar o seu ministério, a sua missão, eles não retrocedessem. Porque em Lucas 9,62 nós vemos que todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás
não é apto para o reino de Deus. Então, o que acontece agora? Eles aprenderam muito bem, porque eles acompanharam desde o princípio, do início, durante o discorrer, o desenvolver, o desenrolar até o término e a conclusão do ministério de Jesus. Eles viram como eles perseguiram Jesus. E agora aqui, olha o que eles falaram. Eles estavam alegres. Eles estavam felizes. Por quê? Por terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Então o que isso aqui mostra? Que verdadeiramente o preparo fez, o preparo faz e o preparo fará totalmente a diferença na vida daquele e daquela que diz ser um cristão, um pequeno Cristo, um servo ou uma serva do Deus vivo. Então se você tem naufragado, se você tem caído no mesmo erro por diversas vezes, isso mostra uma deficiência, isso aponta uma lacuna na falta de preparo. Existem duas medidas. Primeiro chamamos de medida preventiva e a segunda medida chamamos de medida corretiva. Então, a preventiva é o quê? Eu vou me prevenir, então eu vou me preparar. Eu vou estudar, vou me capacitar. Por quê? Porque o dia mau virá. Os dias maus virão. Os obscuros virão. As lutas virão. As aflições virão. Elas vão vir. E aí, o que você vai fazer? Se você tivesse preparado bem na prevenção, na preventiva, como esses discípulos foram muito bem preparados pelo Senhor, quando acontecer, você vai passar como cristão, como servo, como serva, como filho e como filha de Deus. Então o preparo, ele faz toda a diferença. E aqui o exemplo clássico disso. Logo no princípio do ministério, ele teve sinais? Teve prodígio? Teve tudo em comum, nada faltava? Tinha tudo, mas teve o que também? Opressão, perseguição, cadeia, açoites, apanharam, mas eles não retrocederam, muito pelo contrário. Olha agora o fundamento que eu digo no versículo 42. Todos os dias no templo, nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então, aquilo que eles aprenderam, eles ensinaram. Aquilo que eles ouviram do mestre, eles transmitiam para as pessoas. E o que acontecia? A igreja crescia e se fortalecia cada vez mais. Amém? Vamos para o último capítulo, o capítulo de número 6. E agora, a prova disso que eu estou dizendo, do crescimento. A instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Versículo 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e servimos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7, varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, qual foi o critério para o santo ministério? Boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria da palavra. E aí eles escolheram. E este parecer contentou toda a multidão. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e esses, orando, impuseram-lhes as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia a fé. Tá vendo aí? Então, palavra, oração, obediência, perseverança, cheio do Espírito Santo, unção, virtude, graça, sabedoria, e a palavra, através do Espírito Santo, ia convencendo da justiça, do juízo vindouro, do pecado, e eles iam cada vez mais se arrependendo, confessando, abandonando as velhas práticas, os velhos pecados, os velhos hábitos, e iam indo para o caminho, que no começo era chamada de seita de O Caminho, depois seita dos Nazarenos, e depois lá na frente, um pouco mais adiante, nós vamos ver quando eles passam a ser chamados de cristãos, por conta de Cristo, seguidores de Cristo. Estevão, o primeiro mártir. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada libertinos e dos sirineus,
e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E exercitaram o povo e os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram para o conselho. Pegaram ele e levaram para o conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Concluímos aqui a leitura de hoje. Então, meu irmão, minha irmã, que você possa ficar com essa palavra no seu coração. Jesus passou mais tempo se preparando do que cumprindo a sua missão e o seu ministério. Segundo nós entendemos, olhando para a Bíblia Sagrada, Jesus viveu 33 anos e alguns meses. Mas ele passa 30 anos em oculto, tendo uma vida absolutamente normal, sentindo as mesmas aflições, os mesmos anseios, as mesmas necessidades, as dores, as lutas, as alegrias, as emoções, os desejos, mas também o preparo, a capacitação. Aos 30 anos ele se apresenta e ele inicia um ministério que vai durar esses 3 anos e alguns meses. E o que eu entendo aqui, que o tempo do preparo foi fundamental e essencial para que Cristo pudesse concluir e executar o seu ministério com excelência. Você não está entendendo? Então eu vou ficar mais claro aqui para simplificar. Jesus poderia pecar, sim ou não? Jesus poderia pecar, sim ou não? Sim, a carne. Jesus poderia cair no ato do pecado sexual, sim ou não? Sim, poderia. Jesus poderia mentir, sim ou não? Sim, poderia. Jesus poderia falhar? Sim, poderia. E por que ele não falhou? E por que ele não caiu no ato sexual? Por que ele não mentiu? Por quê? Porque ele se preparou muito bem. Entende isso? E os discípulos caminharam com Jesus esse período. E aí você, às vezes, quando ouve alguma pessoa, algum curso, por exemplo, meu curso básico é 2 anos e alguns meses. Nossa, tudo isso? Apenas isso. O médio é 4 anos. Eu sempre estudo a Bíblia, eu sempre leio a Bíblia. Fiz mais de 55 cursos, continuo lendo a Bíblia. Não vou nem falar quantas vezes eu estou lendo aqui, para você não achar que está sendo arrogância ou prepotência. Mas eu entendi, como a gente fala, virou a chave aqui e aqui, a importância dessa palavra, do estudo e da examinação. E a prova viva está aqui agora, com os discípulos, que durante esses 3 anos e alguns meses foram ali fazendo um curso teológico e o Senhor ensinando. Olha, assim vai agir assim, vai proteger assim. E Jesus fala, lembra lá em João, olha, perseguir os profetas, perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Guardar a palavra dos profetas, guardar a minha, vão guardar a vossa também. Olha isso se cumprindo aqui, faz a conexão. Vai lá em João 15, para você ver, a partir do versículo 15 a seguir. Então o servo não é maior que o seu senhor. Se perseguir a mim, vão perseguir a vós também. Mas se guardar a minha palavra, vão guardar de vocês. E agora eles estão o quê? Colocando em prática, executando, ensinando. E agora vai chegar um momento aqui, no dia de amanhã, se assim Deus permitir, que nós vamos ver isso de uma maneira literal e na íntegra. Então pense nisso. E em nome de Jesus, procure dar mais uma atenção. Se você não se inscreveu em nenhum curso teológico, faça isso. Quiser fazer isso comigo, seja bem-vindo. Quiser fazer com outro, seja bem-vindo também. Mas faça, cresça na graça, no conhecimento, na obediência, na fé, na sabedoria, na virtude, na unção. E eu tenho certeza que você vai servir a Deus melhor, com mais amor, com mais afinco, com mais esmero, com mais prazer e com mais qualidade. Essa foi a palavra de hoje, essa foi a leitura de hoje, e que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Posso fazer um pedido? Coloque assim, a importância do ensino e do preparo. A importância do ensino e do preparo. Terceira vez, Pai, Filho e Espírito Santo, a importância do ensino e do preparo. Que Deus te abençoe. Paz do Senhor, eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. Até amanhã, querendo Deus.